O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E hoje, aqui no Café com Política, nosso entrevistado é o vereador de Belo Horizonte, Jair de Gregório, que é do PP. Vereador, muito bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo Freitas, bom dia, Renata Brita. Bom dia, vereador. Bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Bom, vereador, eu queria começar essa entrevista com o senhor falando a respeito de um projeto de lei que o senhor apresentou na Câmara Municipal e que está causando polêmica. Ontem a gente trouxe essa informação no nosso Jornal do Meio-Dia, o Super N, edição do meio-dia, foi tema do dia no nosso programa Tarde Super, apresentado pelo Rogério Maurício, que é o projeto que quer proibir servidores das unidades de saúde de Belo Horizonte do uso de smartphones, celulares, tablets, aparelhos eletrônicos, enfim, de uma maneira geral. E a gente percebeu aqui alguns ouvintes que apoiam, alguns ouvintes que são contrários a essa medida. Eu queria saber o que estimulou o senhor a apresentar esse projeto de lei na Câmara Municipal. Então, Rodrigo, a questão, todas as vezes que você vai retirar de algum servidor ou de alguém de qualquer empresa privada algumas regalias, pode causar polêmica, sim. Mas eu garanto para você que a maioria da população de Belo Horizonte ficará do lado desse projeto, estará comigo nesse projeto. Por quê? Simples. Eu, pessoalmente, em trajes mais normais, porque eu ando muito de terno, é comum, é peculiar a mim esse tipo de traje, eu já faço isso há muitos anos, antes de ser vereador. Eu fui de boné, camisa polo, calça jeans, sapatinho comum e entrei em vários lugares onde atende pessoas na área de saúde. Entrei em postos de saúde, em prontos atendimentos, entrei em hospitais e muitas das vezes ali eu percebia o atendente usando o celular, usando o Zap, usando o Facebook, e a fila, e a pessoa querendo falar, e só um minutinho, já vou te atender, nós estamos atendendo, o senhor aguarda, por favor. Aliás, nem por favor eles falam. A grande verdade é que quando eu me candidatei a vereador, eu falava na minha plataforma que eu não vou aceitar funcionário público atender mal a população, seja em qualquer setor da sociedade, seja na educação, na saúde, em qualquer setor. E na saúde, eu percebi um mau tratamento às pessoas que ali estão doentes, estão ali tensas, estão ali com um ente querido chorando de dor, e a pessoa ali no smartphone, ali, viajando na rede social, e não está nem aí para o sofrimento alheio. Então, eu tomei essa decisão com a minha assessoria de fazer esse projeto de lei. E, obviamente, Rodrigo, que a gente respalda também aquelas questões o familiar precisa falar com alguém, é um filho que está doente, é um filho que está indo para a escola, mas o gerente da área tem que estar autorizando. E por quê? Porque senão fica fácil. Todo mundo que quiser usar um smartphone ali fora, no horário de trabalho, para suas coisas pessoais, e o serviço público que nós pagamos e caro por ele, não vai ser bem atendido para a população ou bem prestado para a população. Vereador, e esse projeto ele também determina qual seria uma advertência, qual seria uma retaliação se o funcionário utilizar, fizer uso desses smartphones durante o serviço? A partir do momento que a lei for sancionada em Belo Horizonte, porque aprovar, eu tenho certeza que nós aprovaremos. Eu tenho votos para aprovar esse projeto na Câmara Municipal. Aí nós teremos desde uma advertência escrita da gerência até exoneração do cargo daquela pessoa. E se for servidor concursado, de carreira, nós estaremos estudando outros tipos de sanções também. Porque lei é para ser cumprida. Lei é para ser cumprida. Eu, por exemplo, venho batendo muito em lei aí, não é o foco, mas só para você entender. O Leonardo Matos, ex-vereador, fez uma lei que obriga os ônibus de Belo Horizonte a ter pelo menos 2 espaços para 2 cadeirantes, e não tem em Belo Horizonte. Como eu defendo os PCDs de Belo Horizonte com força, eu estou indo, alinhando com o Calil, alinhando com o Bousada, presidente da BH Trans, para que tenha esse espaço para cumprir a lei, porque eu acho que lei tem que ser cumprida, né? Então, o servidor que entender
que ele não pode deixar o smartphone no horário de trabalho, então que saia do trabalho, porque a população de Belo Horizonte não pode ser penalizada. Antes da punição, vereador, não seria o caso de tentar uma saída, talvez, pelo bom senso das pessoas, não? Por isso que a notificação é para isso. Uma vez que um servidor não está atendendo ou não está respondendo ao que está sendo, vamos dizer assim, aprovado pela cidade, que ele seja acionado pela gerência, ou pela secretaria, ou pelo próprio secretário de governo, enfim, que ele seja acionado através de uma notificação. E aí, quem sabe, 1, 2, 3, mas podendo chegar, assim, a radicalizar a exoneração dele do cargo. Porque, mais uma vez eu digo, a população não aguenta mais servidor sendo bem pago, e não vem com essa conversa de que servidor ganha mal, tem que tratar os outros mal, não, porque se eu estivesse trabalhando num posto de saúde como voluntário, eu já trataria muito bem as pessoas que ali estão. E, vereador, o senhor chegou a conversar com alguém, por exemplo, da Secretaria de Saúde, antes de apresentar esse projeto de lei? O senhor chegou a fazer alguma costura política mesmo nesse sentido, conversado, por exemplo, com o secretário Jackson Machado ou com alguém da Secretaria? O secretário Jackson é um excelente secretário de saúde. Eu costumo dizer, e disse isso ontem por algumas vezes com alguns colegas vereadores, que, na minha opinião, o Marcelo Teixeira foi um dos grandes secretários de saúde de Belo Horizonte. Mas o Jackson tem tudo para superá-lo. E ontem, eu não consultei o secretário de saúde para fazer esse projeto de lei. Eu consultei a população. Eu consultei as pessoas do dia a dia ali envolvidas nas questões. Ontem eu tão somente comuniquei o secretário através de WhatsApp, mandando para ele o link da matéria do Tempo, que saiu sobre o meu projeto, e falei com ele, secretário, o que o senhor acha desse projeto de lei que eu apresentei? Aí eu estou aguardando dele, inclusive, uma resposta, que ele não me informou de ontem para hoje ainda, mas que ele visualizou a minha mensagem, e eu, conhecendo o trabalho do Jacques, eu acho que ele vai apoiar o projeto que nós apresentamos. Porque, por exemplo, aqui é uma rádio, aqui é uma estrutura gigantesca, a gente conhece a estrutura. Se tiver um funcionário aqui que não condiz com aquilo que é do dia a dia para ser feito dentro da rádio, você pode ter certeza que ele vai ser notificado, ele vai ser chamado a atenção, ele vai ser dispensado, mais ou menos isso. Por que servidor público tem que ser diferente? Não pode ser diferente, pelo contrário. O servidor público ele tem que ser muito mais carinhoso e atencioso com o trabalho que a população paga com muita dificuldade. Vereador, esse projeto entrando em tramitação, quando que ele pode ser aprovado? Eu pretendo fazer um ad referendo nesse projeto. Eu pretendo tramitá-lo em 3 comissões simultaneamente em um dia só. Farei isso provavelmente semana que vem. E já vou pedir ao presidente Henrique Braga para que traga, quem sabe em dezembro mesmo agora, nas próximas plenárias nossas, esse projeto de lei em pauta. Para já valer em 2018. Para já valer, assim que for sancionado pelo prefeito. O senhor falou um pouco mais cedo aqui na entrevista, vereador, sobre o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Como é que o senhor tem avaliado os primeiros meses, né? Quase, na verdade, o primeiro ano já, a gente está caminhando já para o fim do ano, esse primeiro ano do mandato do prefeito Alexandre Calil, e qual a relação que o senhor tem com ele hoje? Eu conhecia, Rodrigo, o prefeito Calil Cartola, né, presidente do Atlético Mineiro. E conheci o prefeito Calil no exercício do mandato garantido ali pela população de Belo Horizonte. No início do meu mandato, eu bati muito, e é notório porque está no YouTube, no meu canal, eu bati muito nas questões da cidade, porque eu trabalhei 8 anos na gestão do Márcio Lacerda. Eu trabalhei cuidando das praças, áreas verdes da Regional Noroeste, e depois fui levado para a Secretaria de Governo, onde acompanhei todo o programa Adote o Verde, na captação de empresários para ajudar a parceria, cuidando da áreas verdes de Belo Horizonte, onde fiz, inclusive, muitos trabalhos em praças, como a Praça do Bairro Camargos, a Praça do Mirante, como também aquela pracinha de Cupa em frente ao Coração Eucarístico, aquele cercadinho, que hoje chama Parque da Jabuticabeira, trabalho meu ali, com condicionando da Expo Minas. Então, eu digo para você que eu conheci um Calil no início, se preparando ainda para ser prefeito, e quando a gente percebeu que teríamos dificuldade de diálogo com o Calil, nós fomos até ele. Nós fomos até ele, os vereadores, e conversamos com ele, prefeito, vamos separar as coisas aqui. Atlético Mineiro, Belo Horizonte, Belo Horizonte.
o senhor precisa dos vereadores, nós precisamos do executivo, precisamos do senhor, vamos alinhar para que Belo Horizonte lucre com isso, para que o povo de Belo Horizonte não seja penalizado. Fizemos esse alinhamento. Então eu avalio hoje o governo do prefeito Calil bom, um bom governo, até porque ele tem boas intenções, e eu descobri algo no prefeito que eu não conhecia, ele tem um coração muito bom, ele é de diálogo, coisa que alguns prefeitos não faziam, ele faz, ele recebe vereador, o vereador liga para ele hoje, amanhã ele já está recebendo o vereador, quer ouvir o que está acontecendo. Eu, por exemplo, presenciei algo há pouco tempo no prefeito Calil, que eu nunca vi isso em prefeito nenhum do Brasil. Eu levei uma equipe de 3, 4 pessoas do Cafezal, que tem um problema seríssimo do posto de saúde de uma creche lá, para conversar com o prefeito Calil. Eu achei que ele estaria ali com um representante da saúde, com um representante da educação, com um assessor para estar anotando as coisas, e ele recebeu sozinho o vereador com essa equipe, ele anotou, ele tomou as decisões dele. Então, assim, ele é um prefeito diferenciado nessa área. Ele realmente dialoga conosco. Então, o senhor hoje é base, então? Eu sou base firme mesmo, porque como base eu tenho como buscar muita coisa para a população de Belo Horizonte. Vereador, e eu queria falar agora de um outro assunto que causou polêmica agora recentemente em Belo Horizonte, que foi aquela exposição no Palácio das Artes, e o senhor adotou um posicionamento firme em relação àquela questão. E isso até repercutiu muito em redes sociais. De alguma maneira, o senhor mudaria o seu posicionamento, ou o senhor mantém o posicionamento firme em relação a essa exposição que mexeu com a cidade, balançou a cidade de Belo Horizonte? Eu diria para você, Rodrigo e Renata Abrita, que essa exposição mexeu com o Brasil, mexeu com o mundo, porque depois da minha denúncia, entre Facebook, YouTube, WhatsApp, estima-se mais de 50 milhões de visualização daquele vídeo meu denúncia. E eu recebi mensagem dos Estados Unidos, de Portugal, do Brasil inteiro. E recebi muitas, inúmeras, e quando eu falo, eu posso provar, porque eu tenho tudo arquivado na minha assessoria. Eu recebi mensagem de artistas do Brasil inteiro que condenam esse tipo de arte moderna. Porque nós não discutimos a arte ali, sabe, Rodrigo? Nós não discutimos a arte, nós discutimos os crimes que ali estavam sendo cometidos. E aí eu aproveito para falar numa rádio tão importante como a SUP, e a gente sabe que a audiência de vocês é muito grande já, mesmo sendo uma rádio nova, a gente sabe que vocês estão conseguindo levar realmente a notícia aos lares de Minas Gerais, do Brasil, e pela rede de internet, pelo mundo afora. E eu quero aproveitar esse momento para dar uma explicação muito básica ali do que aconteceu ali. Eu conversando com o Malab ontem, que é o nosso presidente ali da Belotur, ele me falou que antes da minha ida ao Palácio das Artes, já estava acontecendo aquilo ali há muitos dias e ninguém ia, não entrava quase ninguém naquele lugar lá, naquele espaço. Mas diz ele que depois da minha denúncia, teve muito curioso, então o curioso queria ir lá ver o que era que eu tinha denunciado. Porém, eu fui acionado à noite por um jovem estudante de Direito de Belo Horizonte, da região de Venda Nova, e ele falou assim: vereador, eu votei no senhor e eu queria que o senhor fosse lá fiscalizar isso. E eu fui com o meu assessor Isaac Santana no dia seguinte, falei: Isaac, para na Afonso Pena do lado de lá e eu vou atravessar e vou entrar. Quando eu chego, Rodrigo, eu vejo aquele monte de ônibus, de vans escolares na porta do Palácio das Artes, e aí eu comecei uma live ali, e aí encontro com a professora Raquel, com um monte de alunos saindo, e eu apenas pergunto para ela: professora, a senhora está indo ou vindo para onde? Ela: estou vindo de um festival de curtas do Palácio das Artes. Beleza, obrigado, professor, e segui. Inclusive, a professora me processou agora, chegou para mim processo criminal, chegou processo por danos morais. O Caetano Veloso falou lá no Rio que ia processar o Jair Gregório, que ia processar o João Leite, enfim, por causa desse episódio. Aí o que acontece é que quando eu entrei no Palácio das Artes, eu vejo mais crianças no hall principal. E quem entra no Palácio das Artes, no hall principal, do lado direito estava a exposição do Pedro Moraleida, a Capela Sistina. Faça você mesmo sua Capela Sistina. E aberto, não tinha nenhum segurança, não tinha nenhum cordão de isolamento, não tinha nenhuma barreira. Qualquer pessoa poderia entrar ali. Eu tenho foto de criança lá dentro. Inclusive, vou usar na minha defesa
nesses processos aí que estão movendo contra mim. Porque é comum agora processar as pessoas que defendem a família, que defendem as crianças. Quem é pedófilo somos nós. Quem é criminoso somos nós que defendemos a família. Quando eu digo defender a família, viu, Renata, eu estou dizendo defender a família que tem, na família tem LGBT, tá? Na família tem criança, tem héteros. Agora, por eu ser hétero, ou por muitos serem héteros, aí estão sendo homofóbicos com os homossexuais? Não. Eu tenho na minha família pessoas homossexuais. Pessoas homossexuais. Eu não critico. Eu apenas defendo a família. Eu defendo as nossas crianças. E aí, eu assustei com aquela situação no Palácio das Artes, sozinho, entrei. Quando eu comecei a ver ali aquelas que eu chamo de aberração, eu não teria coragem de entrar com meu filho ali, não teria coragem. E eu pergunto para você que me ouve, você teria coragem de pegar o seu filho e entrar ali na Guaicurus, num prostíbulo daquele que fica aquelas meninas ali, nuas? Você não entraria. Ali na Capela Sistina também, você não deveria levá-los. Por quê? As cenas que eu vi ali são chocantes. Para nós que somos católicos, espíritas, evangélicos, somos cristãos, a imagem de Cristo para nós é muito cara para nós. Eles não fazem isso com o povo islâmico, porque eles sabem que vai acontecer igual aconteceu em Paris. Mas conosco, que somos da paz, eles fazem. Eu cheguei ali, eu vi cenas de Cristo ali que eu me recusei a filmar ou fotografar. Eu fiz uma foto de uma cena e filmei uma parte, mas teve partes ali que eu não tive coragem. Porque quando eu lembro, meus olhos lagrimejam. Porque eu sinto que aquilo ali foi algo assim de desrespeito àquilo que a gente acredita. Aquilo que nós, cristãos, acreditamos. E ali eu vi, então, vilipêndio, a religião, ali eu vi pedofilia, ali eu vi ataque ao ECA, ali eu vi vários crimes acontecendo. Tanto é que eu e o deputado João Leite fomos no Ministério Público e apresentamos, sim, uma denúncia ao Ministério Público, que no dia seguinte promotores foram lá e barraram de vez a entrada de crianças, porque o cartaz que tinha lá era simplesmente assim. Não é aconselhável a entrada para menor de 18 anos, não era proibitivo. Então eu assustei, porque eu entendo até, e o Juca também disse que me processou, e eu não recebi nenhuma notificação até hoje, mas eu sei que ali no Palácio das Artes houve uma arquitetação de vários eventos para atrair o público infantil ali para dentro. Essa é a grande verdade. E eu falo isso com responsabilidade, porque eu vi isso lá acontecendo. Quando fala em festival de curta, em dança, em peça teatral, em exposição dos quadros do Pedro, eu percebi que aquilo ali foi um conjunto de coisas para o público infantil entrar ali. E aí não dá para aceitar uma coisa dessa. Muito bem, nós recebemos hoje aqui no Café com Política o vereador de Belo Horizonte, Jair de Gregório, que é do PP, foi nosso convidado hoje. Vereador, gostaria de agradecer a sua participação, sua entrevista aqui hoje no Super N Primeiras Notícias. Muito obrigado, Rodrigo Freitas, por essa oportunidade aqui com vocês. Muito obrigado, Renata Brita. Obrigada, vereador. Prazer foi nosso.